Bom dia para você que está me assistindo agora de dia. Boa noite para vocês que estão me assistindo de noite. Boa tarde para vocês que estão me assistindo de tarde. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula de matemática. Fique comigo. É um prazer estar novamente aqui transmitindo essa aula para vocês. Espero que essas aulas estejam contribuindo com o aprendizado de vocês. Espero que vocês estejam gostando. E se não tiver, pode mandar mensagem para os professores. Podem dizer se está sendo válido, o que é que está contribuindo, o que é que precisa melhorar, que estamos aqui por vocês e para vocês, tá bom, meus queridos estudantes? E vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos descobrir de que é que nós vamos falar nessa aula de matemática. Clésia e Nádia já são as multiplicadoras que preparam as aulas para vocês. E o nosso conteúdo será medidas de massa e de capacidade. É um conteúdo muito comum, é um conteúdo que está no nosso dia a dia, é o conteúdo que a gente utiliza, né, nos vários momentos da nossa vida. A gente está sempre precisando dessas medidas, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas hoje, tá bom? E para começar, eu trago e deixo essa mensagem para vocês, que diz: não meça os outros com a sua régua. O que a gente pode pensar sobre essa mensagem? O que ela pode transmitir para a gente? O que ela nos fala? Né? Em muitos momentos da nossa vida, a gente está passando por algumas situações, a gente não está bem, e que a gente acaba medindo, né, as atitudes do outro, os comportamentos do outro, através da nossa régua. Então, se a gente às vezes não está bem, a gente tem essa tendência, né, de acreditar que o outro está fazendo isso para nos atingir, ou que às vezes o outro está fazendo isso porque a gente não está bem. Então, a gente costuma nos usar como parâmetro para medir o outro. Então, nem sempre o sentimento que você tem, seja ele bom ou ruim, é o que o outro também está sentindo. Então, às vezes, a gente, por confiar muito no outro, a gente pensa que o outro vai confiar também. E nem sempre é assim. Por amar demais, a gente pensa que o outro também vai amar. Então, os sentimentos são únicos, as vivências são únicas, os valores podem até ser parecidos, mas cada um tem os seus. Alguns em comum com outros, mas alguns diferentes. Então, a nossa vivência, a nossa história diz muito de nós, e que nem sempre a gente pode usar como parâmetro, né, o que a gente sente, o que a gente é. Porque o outro nem sempre está com aquele mesmo sentimento que a gente está, né? A gente às vezes diz que quer ver a cara com tal pessoa, né? Porque a gente estava acreditando que o sentimento fosse verdadeiro, que o sentimento era igual ao nosso. Então, não meça com a sua régua o sentimento do outro, a atitude do outro, porque cada um tem sua vivência. Às vezes o outro tem emoções e atitudes melhores do que o seu, e às vezes não. Então, quando a gente pensa que aquela pessoa é muito minha amiga, nem sempre é recíproco, né? Nem sempre aquela régua que eu estou usando como meu sentimento é o sentimento do outro. Então, às vezes a gente se decepciona, a gente fica triste com o outro, porque a gente está criando muita expectativa que nós temos para com o outro, de acordo com o que a gente sente. Então, minha mensagem para vocês é essa, né, para que a gente possa entender que cada um é cada um sente de uma forma, para que a gente evite, né, frustrações, decepções, que a gente não fique esperando sempre que o outro sinta o mesmo que a gente sente, que nem sempre é isso. Então, essa é a minha mensagem para vocês no dia de hoje, tá bom? E para a gente começar, de fato, a nossa aula, eu quero lembrar com vocês que na aula passada nós estudamos, eu espero que vocês tenham pesquisado, eu deixei algumas pesquisas para vocês, para conhecer um pouco sobre IBGE, para conhecer um pouco o que é que esse órgão faz. A gente trabalhou, né, esse conteúdo, e eu deixei algumas tarefas para vocês pesquisarem. Eu espero que vocês estejam assistindo esse vídeo e buscando outras fontes de informação. Então, na nossa última aula, nós falamos sobre gráficos, falamos sobre tabelas, a função desse tipo, né, de texto, não deixa de ser um texto informativo, e o que é que ele traz para a gente, o que é que a gente aprendeu sobre gráficos e tabelas.
e os locais seguros da gente poder ver uma fonte de informação que se utiliza de gráficos e tabelas, que a gente possa utilizar essa fonte de informação de forma segura, porque nem toda produção de gráficos e tabelas parte de uma realidade. Então, eu trouxe o IBGE como fonte de informação segura, que vocês podem realmente acreditar, né, e se embasar nas informações que vocês têm. E hoje nós vamos falar sobre medida de massa e medida de capacidade. Então, para vocês, o que é uma medida de massa? O que é uma massa? A medida de massa, ela surge para auxiliar a pesagem de objetos no dia a dia. Vejam bem, a gente precisava unificar as medidas, a gente precisava de ter uma medida padrão, porque a gente ia precisar, é uma informação riquíssima que a gente usa no nosso dia a dia, muito. A gente vai na feira, a gente precisa da medida, a gente vai no supermercado, a gente precisa dessa medida, a gente vai fazer uma receita, a gente precisa das medidas. Então, se cada pessoa ou se cada local tivesse uma medida diferenciada, nós não teríamos essa unificação de uma medida padrão. Então, muito antigamente, a gente sabe que não existia essa medida padrão. Então, com o tempo, né, a história nos mostra como as pessoas foram padronizando essas informações para que a gente pudesse ter a mesma quantidade, o mesmo peso, a mesma medida, assim como os números, assim como as letras, que a gente já estudou essa história, né? E as medidas não foram diferentes. A gente precisou padronizar para que eu fosse em São Paulo, na Bahia, eu comprasse o mesmo quilo de farinha. Por exemplo, o mesmo litro de leite, em ambientes diferentes, mas a medida ela é padrão. Então, ela surge realmente para auxiliar a pesagem de objetos no dia a dia. Atualmente, é bastante comum fazer compras de objetos que são vendidos de acordo com o seu peso, como as verduras, carnes, ouro, entre outros. Então, assim, a gente compra muito alimento, muito material, que ele é vendido em quilo, em peso. E a gente precisa realmente, claro, que quando às vezes a gente vai numa feirinha, as pessoas usam quantidades, né? 5 batatas por não sei quanto, por R$ 5. Então, ali, a gente observa que a medida que está sendo padronizada, utilizada, é a quantidade, né? Mas, no geral, e tem também aquelas barracas nas feiras que também pesam. O peso, ele é mais justo, porque, assim, você está pagando por um produto, né, de forma igual. Então, assim, se eu vou comprar 1 quilo de farinha em um local, no mesmo outro local ele tem a mesma quantidade. Então, se eu compro 5 batatas em uma barraca e 5 em outra, ali eu posso estar comprando a mesma quantidade, mas o preço está sendo diferente quando eu compro na quantidade, né? E o peso não. O peso ele é super justo, ele é sempre igual, porque ele está padronizado e a gente usa muito. Então, a gente precisa conhecer, né, quais são as medidas e as quantidades dessas medidas. Pelo sistema internacional, utilizamos como principal unidade de medida o grama, né, traduzido aí pela letra G, que significa grama. Seus múltiplos quilograma, que é o Q e o G, que é o quilo, hectograma, H e o G, e decagrama, DAG, e seus submúltiplos, decigrama, DC, centigrama, CG, miligrama, MG. Entre os múltiplos e submúltiplos da grama, existem alguns que são mais raros no dia a dia e alguns que são mais comuns. Então, eu trouxe exemplos para vocês, né, da nomenclatura que define a grama, que define a quantidade. Então, nós temos alguns que no dia a dia é muito comum a gente ouvir, que é o quilo, o grama, o miligrama, a gente ouve muito, né? Mas tem alguns que a gente nunca ouviu, mas que eles existem, eles são reais, e eles são usados de outras maneiras por outras pessoas, dependendo da função, né, daquela pessoa que trabalha com aquele tipo de material que precisa dessas medidas. Mas eu trouxe para vocês entenderem que essas medidas existem, embora nem todas a gente tenha conhecimento, embora nem todas a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, por exemplo, hectograma, né, não é uma medida comum, a gente não ouve no nosso dia a dia. Decagrama, decigrama, centigrama,
existe, as pessoas se utilizam, mas no nosso dia a dia comum, cotidiano, a gente não nem escuta muito, né? Mas eu trouxe a nível de informações para vocês perceberem que não é só o quilo, a grama e o miligrama, né, que existem. Então, existem, além dessas que eu já falei, existem também outras medidas, que é a tonelada. A tonelada vocês já escutaram, né? Tonelada, o quilate, arroba, outras medidas que são muito comuns e que as pessoas utilizam muito também. A tonelada, ela é utilizada para medir objetos que possuem a massa muito grande. Então, significa um T que equivale a 1.000 quilos. Então, quando a gente fala uma tonelada, a gente está se referindo a 1.000 quilos. Então, é importante a gente conhecer a nomenclatura e quanto ela representa. Nesse caso de tonelada, que é utilizada para pesos muito elevados, coisas muito pesadas, a gente utiliza uma tonelada. A tonelada representa 1.000 quilos. Então, por exemplo, em vez de dizer que um elefante asiático ele pesa em média 4.000 quilos, dizemos que ele tem 4 toneladas. Então, quando vocês escutam essa palavra tonelada, você já sabe. Uma tonelada significa 1.000 quilos, 2 toneladas, 2.000 quilos, 2.000 quilos, 3 toneladas, 3.000 quilos. Então, facilita, são linguagens que são simplificadas para facilitar, né, a comunicação. E a gente não usa muito, a gente não usa no dia a dia, porque é uma quantidade muito grande, né? Nem sempre a gente vai medir 1.000 quilos, a gente vai ter 1.000 quilos à nossa disposição. Então, só realmente as pessoas que trabalham que utilizam são as pessoas que trabalham que precisam dessa medida. Então, existem essas medidas, você já sabe, mas que no nosso dia a dia não é tão comum. Mas que você já sabe, né? Quando a gente fala a tonelada, esse nome, essa nomenclatura tonelada, você já sabe que ela está se referindo à quantidade de 1.000 quilos, tá certo? Animais grandes, de grande porte, são normalmente pesados por toneladas, mas há outras aplicações também, como o peso de navios. Então, são pesos realmente de coisas muito, extremamente grandes, que precisa, né, dessa nomenclatura. Temos também o quilate, que vocês devem conhecer, bastante comum para negociações de metais preciosos. O quilate remete à quantidade de ouro de uma aliança, né, que uma aliança possui. Por exemplo, um quilate corresponde aproximadamente 200 miligramas, ou seja, 0,2 gramas. Então, essa é a medida do quilate, né, que é mais comum para pesagem de metais preciosos. Temos a arroba também, a gente ouve muito essa medida. Ela é utilizada em negociações da agropecuária. Os gados são geralmente cotados por preços em arroba, sendo uma arroba corresponde a 15 quilos. Então, se eu falar para vocês que aquele boi tem 2 arrobas, aí a gente vai multiplicar. Se uma arroba corresponde a 15, 2 arrobas correspondem a quantos quilos? Aí a gente faz a conta, né? 15, que é uma arroba, mais 15 mais uma arroba, 30 quilos. Então, aqui a gente viu, né, a utilização dessas medidas. A tonelada, para a gente medir coisas muito pesadas, muito grandes, porque se a gente for colocar em quilo, vai ficar muitos quilos. Então, simplifica, né, as medidas. O quilate, que é muito utilizado para a medida, negociação de metais. Arroba, muito utilizado no ambiente agropecuário para fazer a pesagem dos animais. E vamos falar hoje também sobre medida de capacidade. Massa, a gente já sabe, né, para que serve, que é a medida do peso. E a capacidade é uma grandeza utilizada para estimar uma quantidade que está sendo inserido em um reservatório ou um recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Ainda pode-se dizer que tais medidas são utilizadas para definir o volume do interior. Então, a gente pode estar utilizando a medida de capacidade para medir o líquido, a quantidade de líquido, quanto a capacidade do recipiente. Por exemplo, eu posso dizer que essa garrafa, né, ela comporta 1 litro.
Então, eu estou fazendo a medida do recipiente. A gente usa muito para tanques de água nas casas, né? Fontes, a profundidade, quantos litros deve ter naquele local, piscinas. Então, a gente faz a medição da capacidade do recipiente e também do líquido, né? Aqui tem quantos litros de água, quantos litros de leite, quantos litros de suco. Então, a gente tem essa dupla função, né? Então, se eu pegar, por exemplo, 2 litros de água e tentar colocar nesse recipiente, eu vou saber que, claro, esse recipiente ele não vai comportar a quantidade de líquido que eu estou propondo para colocar nele. Então, não basta só a gente ter a quantidade de líquido, mas a gente precisa saber também a capacidade daquele recipiente. Aquele recipiente, ele comporta aquela quantidade. Então, medida, né, de capacidade está muito atrelado a volume e também a capacidade do recipiente. Então, o volume, né, que é a quantidade do que o recipiente comporta, e a gente vai saber também a medida do líquido, quantos litros tem naquele recipiente, né? Então, a medida de capacidade ele faz muito parte do nosso dia a dia. É muito comum quando a gente vai fazer uma receita, é muito comum quando a gente vai fazer criar um alimento, fazer uma determinada receita, a gente precisa saber a quantidade dos alimentos, né, o quilo e também a capacidade do litro, né? Quantos litros de leite, quantos litros de água a gente vai estar utilizando. Elas são utilizadas, por exemplo, quando queremos saber a quantidade de litros de água que estão dentro de um tanque, ou ainda quantos litros de leite estão dentro da caixa. A gente consegue, por exemplo, eu tenho uma caixa com 10 litros, 10 caixas de leite. E em cada caixinha eu sei que ali tem 1 litro de leite. Então, eu posso fazer a estimativa e posso contar, né? Posso estimar e posso contar para verificar a quantidade. Se eu tenho 10 caixas de leite e cada caixinha tem 1 litro, quantos litros, eu posso fazer essa somatória, quantos litros de leite tem uma caixa com 10 unidades? Aí eu vou contar. Se uma caixa tem 1 litro, 10 caixas terão 10 litros. Então, é muito comum a gente estar com esse conhecimento, ele está no nosso dia a dia o tempo inteiro, né? A gente vai no supermercado, a gente vai comprar um quiboa, a gente vai comprar um cloro, a gente vai comprar, né, um suco. Isso, a gente vai utilizar esse conhecimento para saber, né, quantos litros tem. E no nosso dia a dia, para a gente fazer as receitas, a gente precisa ter a medida da capacidade do objeto e também do líquido, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma receita de bolo de milho. E aí eu tenho, né? Trouxe só para exemplificar para vocês, como a gente usa no dia a dia. Eu tenho aí 3 ovos, uma xícara de leite, como eu falei para vocês. A gente precisa de alguns recipientes que nos ajudam a fazer as medidas. Nesse caso, a gente utilizou a xícara como medida. Nós temos também, né, acontece muito a gente fazer a medida na receita e trazer a quantidade, por exemplo, 200 miligramas de leite. Então, eu preciso, né, meio litro de leite, desculpa, miligrama não, 200, meio litro de leite. Então, eu preciso pegar o recipiente ou pegar a caixa e dividir na metade, porque geralmente a caixa de leite ela vem com 1 litro. Se na receita pede meio litro, né? Então, se na receita estiver pedindo meio litro, eu vou ter que fazer essa contagem. Ou eu vou pegar um recipiente que tenha, né? Tem muitos recipientes, uma madeira de criança, vem muito marcando, né? 200 ml, 300 ml, 500 ml. Então, eu vou precisar desse recipiente para fazer o quê? A medida. Então, geralmente a gente sabe que um copinho, né? Tem aqueles copinhos de água que a gente sabe que mais ou menos tem 200 ml de capacidade. Então, se eu pegar aquele copo, eu vou fazer mais ou menos uma estimativa muito próxima do que é 200 ml. Meio litro também, eu posso pegar uma madeira, tem vários no nosso dia a dia na nossa casa, tem vários recipientes que ele vem com a marcação, né? O liquidificador vem, a batedeira vem,
para que a gente possa realmente fazer essa receita de forma mais fidedigna àquela instrução. Porque se a gente erra também nas quantidades, consequentemente, a nossa receita vai ter problemas. Então, a gente precisa desses recipientes, dessas quantidades, para que tudo ocorra bem. Então, em receita é muito comum a gente colocar esses recipientes, uma xícara, um copo, uma colher. Então, são alguns recipientes muito utilizados nas receitas, que a gente usa no nosso dia a dia, claro, para fazer as medidas, não é? E aí nós temos essa definição de medida de volume. As medidas de volume representam o espaço ocupado por um corpo. Foi o que eu falei para vocês, né? Qual é o volume dessa garrafa? Né? Qual é o espaço que essa garrafa ela está disponível para ser ocupado? Quanto ela consegue comportar? Se eu pegar 3 litros de água, 3 litros de suco, será que vai caber aqui dentro da garrafa? Então, a medida de capacidade não só mede a quantidade de líquido, mas também a capacidade que o recipiente ele tem para comportar, né? Por exemplo, esse vaso de álcool, né? Ele tem 500 ml de produto aqui dentro. Se eu colocar 1 litro, 500 ml representa meio litro. Então, se eu pegar 1 litro, esse recipiente aqui, ele vai comportar 1 litro de álcool em gel? Claro que não. Então, medida de capacidade é medida de volume também, né? É a capacidade que aquele espaço ele comporta. Então, as medidas de volume representam o espaço ocupado por um corpo. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer a capacidade de um determinado corpo conhecendo o volume. Então, através desse recipiente, ele vai me dizer que esse recipiente, eu tenho dentro dele, ele tem a capacidade de colocar meio litro de álcool ou meio litro de água. Quando acaba, a gente usa para outra coisa no meu recipiente. Então, esse recipiente, ele me diz qual é a capacidade, né, que ele pode comportar de líquido. A unidade de medida padrão de volume é o metro cúbico, sendo ainda utilizados seus múltiplos e submúltiplos. Então, eu espero que essas medidas, que esse conhecimento sobre medidas, estejam mais conscientes por vocês, que vocês compreendam a função das medidas, qual a importância da gente poder ter um sistema unificado de medida, que é realmente padronizar, que é facilitar a compreensão, porque quando eu falo de medidas, eu estou falando de uma padronização, né? Essa foi uma convenção que foi criada para facilitar o nosso dia a dia. Então, a gente precisa desse conhecimento e ele é indispensável para nós, tá bom? Eu vou me despedir de vocês hoje com este vídeo, que vocês possam se inspirar, que vocês possam, nesse dia de hoje, utilizar essa mensagem como reflexão da vida de vocês e para que vocês possam pensar no quanto vocês são capazes, tá bom? Vou me despedir de vocês deixando um forte beijo e vou deixar esse vídeo para vocês assistirem. Quando foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa pela primeira vez? O que é importante na vida? Se tem uma coisa que para mim realmente é muito forte, é a fé que eu tenho em Deus. Isso realmente para mim é muito forte. Deus tem sido um amigão comigo. Ele não tem evitado as dificuldades que eu tenho encontrado na vida, mas tem me ajudado a superá-las. Isso tem sido muito importante para que eu pudesse lidar com coisas que não são tão fáceis para mim, pudesse seguir na minha vida. Eu acho que uma coisa, o autoconhecimento é fundamental. E todas as pessoas deveriam fazer alguma coisa para procurar se conhecer melhor. Isso pode ser feito sozinho. Tá? As pessoas, desde que a pessoa queira investigar um pouco, quem é que nós somos? Quem é o cara que está lá dentro de mim? Quem é que está me dirigindo? Quais são as suas emoções? Quais são as suas reações? Isso não é nenhum trabalho de grande esforço. Basta a gente prestar um pouco atenção naquilo que nós fazemos, naquilo que
Por que eu fiquei tão triste ontem? Ou por que eu fiquei tão alegre? Por que eu me irritei com tal coisa que não foi? O autoconhecimento é fundamental. Ele nos dá uma possibilidade muito melhor de relacionamento, e principalmente relacionamento com as outras pessoas. Quando você conhece a si próprio, você passa a ser um cara mais compreensivo com as outras pessoas com que você se relaciona. Isso é extremamente importante. Eu tive muitos conflitos na minha vida. Ter conflito é normal. Não é desejável, mas pode acontecer. O importante é você ter os conflitos, você saber superá-los. E, principalmente, você saber se reconciliar. Você não ficar curtindo ódio, você não ficar curtindo mágoa. Você tocar para frente e levar a vida. Nós temos que ter uma consciência que nós somos uma pessoa em 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Embora seja assim, nós somos únicos. Cada um de vocês que está aqui é único. E vocês são insubstituíveis. E quem é que vai substituir cada um de vocês? Ninguém. A gente tem que ter consciência disso. E aí, realmente procurar não estar aqui de passagem à toa nessa vida, saber por que nós estamos aqui. Eu desde sempre, desde pequeno, eu sempre fiz uma escolha. Eu queria ser alguém. Eu queria ser alguém que passasse por essa vida de uma maneira marcante. Isso não tem relação com o dinheiro. Tem relação com a postura na vida. Eu sempre quis ser alguém. E dentro disso, eu criei o meu propósito. Meu propósito sempre foi, minha meta principal, sempre foi a felicidade. Eu quero ser feliz. Eu sempre pus a felicidade lá na frente como meta. E tudo que tinha do lado eu fui arrumando, ajeitando, me direcionando para lá, para a felicidade. Você diz, mas tem dias que você está mal, você está triste, ainda você está infeliz. Não. São coisas que acontecem na vida e você tem que administrar. Você tem que seguir sempre rumo a ser feliz. Além disso, dentro do meu propósito, eu sempre quis aprender e compartilhar. Eu tenho uma vontade imensa de aprender. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Tem gente que acha que isso é marketing. Não é. Eu levo a minha vida assim. Agora eu quero aprender e compartilhar. Eu quero aprender e quero dividir com as pessoas. Se eu conseguir deixar alguma coisa para vocês, com vocês, que possa ser útil para vocês na vida, eu vou ficar muito feliz. Grande abraço para vocês, que realmente a gente possa ter como meta a felicidade e que a gente possa compartilhar essa felicidade com as pessoas que estão ao nosso redor. Um grande beijo, gente, e até a próxima.